Vou iniciar o ano de 2026 com R$ 1.000 investidos. Como eu consegui isso? Esse vídeo é dedicado para você que não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum. E antes que você venha me falar, igual o discípulo André falou para Jesus, sim, declara-me o que tem. Jesus, então, tem um cara ali que ele tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Isso aí é só para quem já leu a Bíblia, né? Depois você lê lá que você vai entender. Mas, brincadeiras à parte, eu quero te lembrar que eu sou mãe solo, trabalho CLT e eu sou a única responsável pela renda da minha casa. Então, a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir guardar algum dinheiro. Ou se você tá pensando daquela forma, não fez mais que a sua obrigação, afinal, você que se sustenta. Provavelmente você tem algum trauma e cresceu num lar que você não foi validado. Mas isso é papo para outra história, esse é papo para outro assunto. Mas antes mesmo de eu contar para vocês como foi que se deu e qual é a forma, vamos falar alguns outros assuntos. Tem pessoas que têm muita dificuldade em guardar dinheiro. E essa foi a alternativa que mais me ajudou, porque eu também tenho esse tipo de dificuldade de conseguir deixar um dinheiro reservado. Tanto que eu já falei pra vocês aqui nos vídeos que eu estou tentando começar uma reserva de emergência, mas gente, quando você quer mudar a sua mentalidade, quando você quer fazer alguma coisa diferente, pode ter certeza que vai acontecer um monte de imprevisto. Eu até deixei alguns vídeos aqui pra vocês explicando os motivos imprevistos que aconteceu para que eu não fizesse a minha reserva de emergência, certo? Aí a gente vai lá, adquire mais dívidas e fica o ciclo sem fim. E aí você nunca consegue guardar um dinheiro. Primeiro, que esse tipo de investimento que eu fiz, e antes mesmo de eu mostrar para vocês os valores e há quanto tempo, esse tipo de investimento ele não permite que você fique retirando ali o valor ao momento que você quer. Até permite, mas como você vê que não é vantajoso, você acaba deixando para lá. E aí, gente, em período de 6 meses, eu sem querer acabei, mesmo com a dificuldade de tendo contas a pagar, tendo que manter a situação da minha casa e tudo mais, eu consegui guardar ali esses R$ 1.000 de investimento. E R$ 1.000, gente, não é brincadeira. Isso é só o início de uma meta que eu queria concluir e eu consegui, vou iniciar o ano de 2026 com os R$ 1.000 investidos e eu tô muito feliz por essa conquista. Eu deixei um vídeo também aqui falando sobre metas recentemente e coloquei que a gente tem que fazer metas a curto, médio e longo prazo. E quando a gente consegue fazer ou cumprir uma meta a curto prazo, a gente fica com aquela sensação maravilhosa de que a gente conseguiu. E a gente quer ir em busca de mais e mais cumprimentos de metas. Então, sem mais delongas, vou começar a falar para vocês aqui mais ou menos, né, o investimento. Eu tô abrindo aqui a tela do celular e, gente, qualquer barulho que vocês escutarem, me desculpa, porque é só a gente começar a gravar um vídeo que é cachorro latindo, vizinho gritando e acontece 1001 coisas. Então, se tiver algum som aí de fundo, vocês me perdoem, tá bom? Vou tentar falar pausadamente e explicadamente para que vocês entendam, tá certo? Então vamos lá, já abri aqui a tela do celular para mostrar para vocês. Eu não sei se você tá conseguindo enxergar bem, mas aqui tem o valor do investimento total de 2.000 e alguma coisa. Aqui tem a minha carteira de investimento e aqui tem outros valores, vocês estão vendo? E a gente vai falar somente aqui da minha carteira de investimento, tá bom? Então esse aqui seria o valor bruto da minha carteira atualmente, tá vendo? Esse é o valor. Esse é o saldo que eu tenho de valor bruto. Tem aqui o rendimento da carteira, tá bom? Acho que não tá focando, mas eu espero que dê pra vocês verem. Ó, esse período aqui que eu tô mostrando pra vocês na tela é o período somente de um dos investimentos, tá bom? Então, ó, pelo período eu comecei, gente, no mês de junho. Então, agora a gente vai fechar o ano de 2026, agora em dezembro. Eu tô mostrando pra vocês atualizado. E como vocês já podem ver pelo gráfico, gente, olha só o crescimento. E a única coisa que diferencia alguém de que tá iniciando o investimento ou alguém que não iniciou é que você já tá meio caminho andado. Você já iniciou, você já deu o pontapé. Então, eu fico feliz porque, gente, isso daqui, ó, sem querer eu tive essa evolução financeira. E antes da gente falar desse tipo de investimento, o que eu queria falar para vocês? Por que eu me dei com esse tipo de investimento? Nós, seres humanos, nós temos uma questão que é até estudado psicologicamente. Eu não sou formada em psicologia, meu sonho, mas não vou conseguir explicar para você a fundo. Mas a gente trabalha com um sistema de recompensa. Se a gente não foi recompensado pelo aquilo que a gente está fazendo, a gente não vê esforço naquilo e automaticamente a gente paralisa. Eu tiro por mim porque
quantas vezes eu inicio fazer alguma coisa e se eu tô vendo que não tá dando resultado ali imediato, eu paro, né? Uma prova viva que eu tô tendo agora é com o canal, porque eu estou me desafiando a gravar pra vocês, trazer conteúdo e não parar, tá bom? Então, assim, nós trabalhamos com um sistema de recompensa. Se a gente não vê recompensa naquilo que a gente tá fazendo, a gente para. E aí, o que acontece? Toda vez que a pessoa pensa em guardar um dinheiro, a gente vai ter uma emergência, a gente retira e fica frustrado, porque retirou. Então, esse tipo de investimento, como eu falei pra você, ele já recompensa você de imediato. Então, assim, se você tá sendo recompensado, você já, tô vendo um resultado ali, então é motivo para que eu possa continuar. E aí foi que eu fui percebendo que ao longo desses 6 meses havia ali uma recompensa. E eu decidi ir continuando, porque aquela recompensa estava me motivando, até o momento que eu me dei conta que chegou dezembro, gente. Eu estava com esse saldo em investimentos na carteira de R$1.000. É pra se orgulhar, gente, não é pra qualquer um, só quem procrastina, só aquela pessoa que larga as coisas no meio do caminho sabe do que eu tô falando, a importância disso. Então, eu tô feliz porque essa foi uma das primeiras metas que eu coloquei, que eu tinha como objetivo cumprir e eu já alcancei, pra glória de Deus. E agora vamos falar um pouquinho do investimento, como funciona, tá? Essa carteira de investimento, ela possui 2 tipos, por enquanto, de investimento, tá bom? Então, aqui, esse saldo bruto, ele tá dividido, como vocês podem ver aqui, ó, na Bolsa de Valores e no Tesouro Direto. Esses são os 2 tipos de investimento que eu comecei a testar. Dentro da Bolsa de Valores, a gente vai ter a questão dos fundos imobiliários, gente. E é esse aqui que te dá uma recompensa mensal. Esse é aquele que você já vai vendo a evolução, o resultado ali logo quando você começa a investir em fundos imobiliários. É o segredo. Eu tenho algumas ações aqui, mas assim, é para diversificar um pouquinho. Então, as ações, eu tenho 2 ações somente na minha carteira, mas eu tenho mais, a carteira é mais composta por fundos imobiliários, tá bom? E falando brevemente do como funcionam os fundos imobiliários, eu vou só fazer um resumão aqui para vocês. O que acontece? Os fundos imobiliários são os fundos, né, no qual as empresas, elas investem, né, em outras. Então, tem fundos de papel, tem fundos, né, de tijolo, fundos logísticos, e esses fundos você pode adquirir com cotas. Essas cotas, elas costumam ter bases. Tem a cota de base 10 e tem a cota de base 100. Tô falando para vocês aqui meio por cima, tá, gente? Esses investimentos que eu tenho aqui nesse valor de R$1.000, eles são de base 10. E esses investimentos de base 10, eles são com valores mínimos. Valores ali de R$9, R$8, R$7. Esses fundos são baseados nesses valores que acabam rendendo para você ali mensalmente um pequeno percentual daquela cota. Lembra que quanto mais cotas você tiver na sua carteira, mais recebimentos você vai ter mensalmente, tá bom? As cotas, elas costumam pagar em dias diferentes do mês, mas o bacana é quando você vê ali a recompensa, que é os proventos estão caindo. E falando um pouquinho de proventos, desse tipo de recompensa que a gente tem, tá vendo aqui? A minha carteira, ela é composta por várias cotas, tá vendo? Eu tenho aqui 12 cotas desse fundo, aí tem uma ação aqui embaixo, vai vindo aqui. Então, eu tenho vários fundos imobiliários. Inclusive, agora, eu acabei de fazer o aporte para mais 6 fundos. Eu queria ficar com 7 fundos no máximo na carteira, mas acabei investindo em mais alguns porque eu percebi que eu só tinha fundos de papel. Tinha muito fundo de papel e não tinha de tijolo. Então, acabei investindo ali algumas cotas em fundos de tijolos, que são ali um pouquinhos, né? Meio que já costume do pessoal de adquirir esses tipos de cota. Então, para diversificar a carteira, lembra que eu falei para vocês, eu tenho somente 2 ações, tenho os fundos imobiliários, mas a maioria eram de papel, e agora adquiri esse de tijolos. Então, dentro dessa carteira, tem esses fundos, né, que eu falei pra vocês. Vai ter 10 cotas de um, 15 de outros, 1 de outros, 2, e assim vai, tá bom? E aí, ele tem os proventos, que são os pagamentos mensais de acordo com a quantidade de cotas que você tem. Agora, falando um pouquinho do pagamento desses proventos, como vocês podem ver aqui, a carteira já teve um rendimento. E esse rendimento foi esse valor em verdinho aqui que vocês estão vendo, né? Ela já teve um rendimento, então rendeu esse valor. Dentro desses valores, desse valor aqui em verdinho, você vai ver aqui, ó, proventos recebidos. Então, eu vou abrir para vocês agora, para vocês verem o quanto eu recebi de proventos dessas cotas todas que eu tenho. No mês de junho, quando eu iniciei, quando eu fiz o meu primeiro investimento de fundos, eu tinha esse saldo aqui, de 12 centavos.
E, gente, no começo a gente pensa assim, nossa, o que é 8 centavos, 7 centavos, 12 centavos? Mas lembra que aqui, que se você for olhar, eu tinha somente uma cota, tá vendo? Tinha uma ou duas cotas desse fundo. Isso foi no mês de junho. Logo quando eu iniciei, que eu falei, ó, vou testar, vamos ver aí o que vai dar. Depois, a gente foi vindo pro mês de julho. Em julho, eu já tinha 62 centavos de rendimento. Se eu for olhar os fundos que eu tinha aqui, eu já tinha incluído 1, 2, 3, 4 fundos, tá vendo? E esses são os valores que foram pagos pelo fundo. Então, eu tinha 4 fundos ali, né? E esse valor que foi de rendimento total, que foi 62 centavos. Quando chegou em agosto, o valor subiu para R$1,59. E novamente, eu já tinha adquirido ali algumas outras cotas, né? Ó. E na verdade, eu não comprei nenhuma outra cota, foi somente as que eu já tinha que eu fui comprando novamente. E isso eu tava ali meio que testando, falei, o negócio tá bom. Aí, pessoal, indo aqui pro mês de setembro, foi para R$1,61. E novamente, adquirindo outras cotas e tal. Seguindo para o mês de outubro, R$1,93. Novembro, nós tivemos R$2,99. Isso mensalmente, tá, gente? E agora, em dezembro, nós tivemos R$4,48, tá? Isso aqui é mensalmente, tá? E o que você vai pensar? Ah, mas R$4 para... Eu tenho aqui o saldo de R$1.000 investidos, né? R$1.000, mas assim, eu não recebi dividendo das últimas cotas que eu adquiri, tá bom? Isso aqui é somente das cotas que eu já tinha, que elas tinham sido pagas no início de dezembro, então agora, provavelmente eu receba agora alguma cota, algum dividendo no final do mês, mas eu não sei. Então, assim, eu não tinha adquirido essas novas cotas, ainda não tinha um saldo total de R$1.000 e eu já tinha recebido R$4,48. Aí você vai pensar assim, ah, mas qual a sua meta? R$4,48 é pouco pro valor de R$1.000. Gente, não duvida do poder dos juros, porque você recebe mensalmente esses valores. Pensa que hoje eu tô recebendo R$4,48, mas anteriormente em junho eu recebi 62 centavos, tá? E quando eu gasto o meu dinheiro, quando eu gasto esses 62 centavos na rua, eu não recebo de volta. Então, é um investimento no qual eu tô recebendo de volta. Às vezes você se priva de investir numa cota, mas você gasta com uma besteira, porque eu não sei você, mas o meu lema é assim: se eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu vou lá e compro, e não quero saber o valor que foi pago. E às vezes aqueles R$100 que eu gastei numa pizza, num lanche e tal, eu poderia ter investido, poderia ter me gerado retorno. Então, quando eu comecei a ver essa evolução e vi que de fato isso acontecia, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar um jeito de investir todos os meses. Isso aqui é porque eu ainda não defini um aporte fixo para tá, né? Eu não defini um aporte fixo todos os meses para tá investindo. Porque como eu falei para vocês, eu só tenho o meu salário, ainda não possuo nenhuma renda extra, tô agora com o canal, né? E justamente não entra nenhuma outra renda. Agora, se eu tivesse um valor já determinado fixo para fazer o aporte mensal, eu já teria assim uma base do quanto eu queria como objetivo na minha carteira. Mas esses aportes que eu fiz de junho para cá foram aportes assim, tá me sobrando X valor, eu vou lá e vou investir. Então eu fiz aportes de R$50, R$100, depois 200, depois R$50. E aí agora em dezembro, quando eu recebi o 13º, né, e algum valor de férias, foi na onde eu fiz aportes de R$500 e tudo mais. Por quê? Porque eu sabia que se o dinheiro ficasse nas minhas mãos, eu iria gastar. E aí uma vez que foi gasto, você não investe, você não faz nada, então eu já fechei os olhos, fui lá e investi. Consegui fazer outras coisas assim, fiquei frustrada por não conseguir fazer mais, nem conseguir começar a ter minha reserva de emergência, mas ainda em si eu consegui pegar um valor e investir. Então, é surreal, porque quando você tem esse sistema de recompensa, que você já vê ali que tá dando resultado, você não quer parar. E foi assim que quando eu fui me dar conta, eu tinha esses R$1.000 investidos.
E isso eu tô falando porque para você que tem dificuldade de guardar dinheiro, de deixar ali reservado, é a melhor coisa. Porque se você pensa, eu vou ficar retirando, você já pensa assim, cara, eu tô perdendo todo o investimento que eu fiz. E você não quer que isso aconteça. E eu falo isso pra você com propriedade porque foi o que eu pensei. Teve um momento que eu falei assim, quer saber, eu vou tirar todo o investimento, vou recuperar o valor. Uma porque você paga taxas, né? E outra porque não é benéfico. Se você já começou a investir, se você já caminhou, né, deu alguns passos, por que você vai retroceder? Então, para que eu não sentisse aquela sensação de retrocesso, eu falei, não, eu vou continuar os meus investimentos, deixa aí. E, gente, tudo muda depois dos primeiros R$ 1.000. Eu falo porque a gente sente uma alegria, a gente sente assim, nossa, algo tá acontecendo. E lembrando que eu tô falando desses fundos imobiliários, mas também tem a questão das ações. A diferença é que as ações, elas não pagam mensalmente, elas pagam anualmente. Então, né, ela demora um pouco, é um pouco mais de prazo para que você tenha um retorno. Eu tô diversificando a carteira, aprendendo a mexer com investimentos agora, então tudo para mim é novo. Mas eu sei, já coloquei na minha cabeça que é preciso diversificar a carteira, então eu comprei essas 2 ações, eu tenho os fundos imobiliários, comprei um pouquinho de bitcoins, comprei também a questão do dólar, né, internacional e tudo mais, e assim a gente vai aprendendo, estudando cada dia, diversificando a carteira, tá bom? Não vou me alongar muito para vocês para não ficar extenso o vídeo, mas o que eu quero falar para vocês, se você tem essa dificuldade de guardar dinheiro mensalmente, mas você precisa, você já chegou aí, como eu bato na tecla, gente, dos seus 40 anos, tá cheio de cabelo branco, tá, nossa, pensando assim, cara, eu tenho 40 anos, eu não vou conseguir nada na minha vida. Eu acho que chegou a hora de você rever os seus conceitos, começar a dar prioridade, né? E é como eu falei, eu iniciei tudo isso daqui porque eu fiquei frustrada com a minha situação financeira, né? E com aquilo que eu não podia realizar. Então eu acho que esse é o melhor caminho para que você que não tem esse costume de guardar dinheiro, não consegue de jeito nenhum, que você se sinta recompensado, como eu falei, que você trabalhe com um sistema de recompensa e sinta que seu esforço está valendo a pena. Então, é isso. Foi assim que eu consegui, gente, esses R$ 1.000 investidos. Eu já deixei aqui o vídeo das minhas metas. Eu pretendo continuar, ainda mais agora que eu vi que realmente, né, tá dando resultado. Eu pretendo continuar com os meus investimentos, trazer para vocês aqui outros aportes, né? Inclusive, eu tenho aqui o saldo. Eu vi que eu tenho um saldo de R$ 16 e eu vou fazer um aporte para vocês verem como que é rapidinho, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Ó, eu tenho saldo de R$ 16,38, né? Aí aqui, pra gente poder fazer o aporte, gente, ó, como que é fácil, né? Eu vou lá na carteira, abro aqui a minha carteira novamente, e aí eu vou aqui em investir, tá vendo? Vou colocar aqui investir. E aí, gente, tem vários, eu falei dos fundos imobiliários, mas eu também tenho tesouro pré-fixado para 2028, eu coloquei ali um valor pequeno no tesouro para, né, justamente entender como funciona. E assim, eu tenho fundos, tenho tesouro e assim vai, tá bom? Então, aqui tem várias formas de investimento que você pode fazer. Os economistas aí de plantão vai poder falar com mais propriedade, mas por enquanto tudo é novo para mim, eu não vou me arriscar a ficar explicando, tá bom? Mas aqui tem vários, né, investimentos que você pode fazer. Eu vou aqui nos fundos imobiliários, tá bom? Que geram aí os dividendos. E dentre os fundos aqui você pode escolher, tá bom? Tem vários fundos aí. Mas eu já vou na minha carteira, vou pegar um fundo aqui que eu já tô investindo para poder fazer o aporte para vocês verem como funciona, tá bom? Gente, antigamente muitas pessoas tinham que estudar investimento e tudo mais, e hoje em dia a gente poder fazer isso na palma da mão, eu acho que é uma questão mesmo de mudança de mentalidade, sabe? Então aqui, ó, vindo para as cotas que eu já tenho, eu vou pegar uma cota aqui, ó. Eu vou pegar esse fundo imobiliário aqui, tá no valor de R$ 9,35, tá? E eu vou investir nesse fundo. Então, eu vou entrar na carteira do fundo. Tá vendo aqui, ó? E vou comprar. Eu tô estudando ainda isso, né? Mas geralmente quando eu fico acompanhando ali, se o fundo tá crescendo, se ele tá caindo, eu já fico de olho, porque quando ele cai um pouquinho, eu vejo lá a questão do PVP pra ver, né, quanto que tá o valor dele pra poder fazer a compra, né? Então aqui eu vou em comprar o fundo.
E em seguida, ele vai perguntar a quantidade de cotas que você quer comprar daquele fundo. Então, a gente vai preencher aqui o valor, então a gente vai preencher aqui a quantidade de cotas que a gente quer comprar. O negócio travou aqui, gente. Pera aí, vai dar tudo certo. Enquanto isso, se você não assistiu o vídeo das metas, vai lá assistir, já aproveita, ó, já tô cumprindo uma das metas aqui que eu falei no vídeo, vai lá assistir o vídeo pra você ver, viu? Ó, tô cumprindo minha meta, viu? Você tá de testemunho, você tá vendo? Mais importante, gente, beba água. Na minha cidade tá fazendo 36 graus. E aí, na de vocês, tá fazendo muito calor? Porque aqui a gente tá derretendo, viu? Eu moro numa terra que é 880. Ou faz frio demais, ou faz calor demais, né? São Paulo, terra da garoa, né? Mas voltando pro assunto, vamos lá? Ele perguntou aqui, ó, quantas cotas eu quero comprar desse fundo. Então, eu vou preencher aqui, ó, uma cota. R$ 9,46, tá vendo? Aí aqui ele vai pedir para confirmar, tá vendo, ó? Confirme, né, a compra, e é na onde ele vai pedir para você colocar a sua senha. Então, tô confirmando aqui, colocando a senha, e em seguida ele vai dar as explicações, tá vendo? Preparando o valor, e pronto. Já foi investido, você já fez o seu aporte, já comprou o seu fundo. Tudo certo com o seu investimento e consulte a sua carteira. E é isso. Eu queria mostrar para vocês, porque 2026 está acabando. Se você precisa de um incentivo para iniciar aí a sua expectativa para realização de sonhos, esse é o momento. Então fiz aqui com você para você ver como é rápido. Além disso, gente, eu tenho aqui outras coisas que, né, seria aí a caixinha turbo, né? Você vê que tem um valor reservado aqui na caixinha turbo, que inclusive é para pagar o meu aluguel mensal, porque, né, a gente volta aí das férias sem salário nenhum, então a gente tem que deixar um dinheiro guardado. E eu deixei aqui R$ 400 na reserva de emergência. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu tô tentando criar uma reserva de emergência, por mais que a minha vida seja uma emergência, né? Mas eu tô já tentando fazer a minha reserva de emergência e já tenho ali R$ 400 guardado nela. E eu espero que continue, espero que eu não tire dali, pra que eu consiga estar motivada aí a continuar na minha reserva de emergência e trazer pra vocês também atualizações dela, tá bom? Coloquei aí o vídeo das metas, se você não assistiu, vai lá assistir também. Tem também o vídeo do Vision Board para você fazer o seu, para você visualizar suas metas, o que você quer para 2026. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo, mas eu espero que você tenha curtido. Não esquece de compartilhar, comentar, curtir se você gosta desse tipo de conteúdo, para ajudar no crescimento do canal, para que eu possa também realizar os meus sonhos e trazer para vocês essas realizações, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Não esquece, essa foi só a primeira meta de muitas ainda que eu quero cumprir, tá bom? Que venham muito mais. Até o próximo vídeo, abençoados. Tchau, tchau!